Boa noite, Felipe. Mais aqui da Flá TV. Felipe, mais uma vez o Flamengo vem sem sofrer gols, né? Queria que você comentasse. Fala mais perto. Isso. Queria que você comentasse a importância de vencer de forma segura, com a marcação também, né, bem compactada, intensa e sem sofrer gols. Uma grande vitória, um jogo muito difícil. Conheço bem o time do Bahia, conheço bem o Rogério e corremos riscos em muitos momentos. Mas é um risco que eu aceito correr. Quero que o meu time pressione, quero que o meu time seja um time incômodo para o adversário. E eu não tenho dúvida que o time do Bahia é o time mais difícil de pressionar do Brasil. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, do que eu estou falando. Time com meio campo muito forte, muito qualificado. A ausência do Everton Ribeiro com certeza nos facilitou nesse quesito, nesse ponto. Mas é um time que joga muito bem com a bola e então para pressioná-los, claro que tem que correr risco. O time não tomou gol, mas o importante é que todo mundo seguiu a mesma ideia. Felipe, boa noite, parabéns pela vitória, sua segunda seguida. E você teve um contratempo, a ausência do Alexandre, que foi um dos destaques da partida de quarta-feira. Você colocou o Ayrton Lucas, mas manteve a estrutura do restante da equipe. No entanto, foram jogos com características diferentes e circunstâncias diferentes também para o Flamengo, né? Queria que você falasse um pouco dessa comparação, dessas duas vitórias que vieram, né, respaldar o seu trabalho nesse início na equipe profissional, mas que são vitórias distintas, em circunstâncias distintas, em competições distintas. Qual é a diferença que você se refere? Desculpa. Tem várias diferenças, né? Porque, primeiro, o Flamengo tinha que jogar em casa... Desculpa, eu só não entendi o contexto da pergunta. Tá? Beleza. Porque na quarta-feira, o Flamengo jogava uma competição de mata-mata em casa e precisava fazer o resultado. Tinha a obrigação de fazer o resultado para poder levar vantagem para a partida de volta. Aqui, o Flamengo jogava fora de casa contra uma equipe, que você mesmo disse na sua primeira resposta, uma equipe que costuma ser dominante, atuando em seus domínios, mas você manteve a estrutura da equipe. Boa, desculpa. Foram jogos muito diferentes, parecidos nas estruturas, né? O Corinthians jogou no losango o primeiro tempo, 4-4-2 losango, e o Bahia também joga num 4-4-2 losango, porém com uma saída 3 com o lateral esquerdo baixo e o Arias, o lateral direito, mais como ala, né? Então isso torna muito difícil pressioná-los, porque é um sistema que simplesmente é o antídoto do 4-4-2. Então é complicado pressionar o Bahia nesse ponto. Mas, como eu falo, como todos eles estão seguindo a mesma indicação, a mesma ideia e estão fazendo do jeito que eu estou pedindo, então está vendo a sincronia nos movimentos de pressão. E eu estou muito feliz por isso, primeiro. Claro que temos que treinar, temos que ajustar, são detalhes finos e chamo de detalhes micro, né? Pequenos detalhes que o futebol está feito, que temos que ajustar para ser um time mais incômodo para o adversário, que ainda podemos ajustar. Não sempre se vai pressionar perfeitamente, não sempre vamos conseguir rolar a bola e vamos correr riscos, que eu assumo. É uma escolha minha. E sobre o Alexandre e o Ayrton, como eu falei na outra coletiva, são dois laterais de seleção brasileira, onde eu fecho o olho e coloco um. Eu tenho muita sorte de ter esses dois laterais e o Vinha, que voltará ano que vem. Então, assim, estamos bem servidos nas laterais. Conheço o Ayrton perfeitamente, conheço seus pontos fortes, conheço as suas fraquezas, sei o que ele pode me dar de melhor, sei o que eu tenho que tentar ajudá-lo, em que ponto eu tenho que tentar ajudá-lo, e hoje fez um jogo magnífico. Fiquei muito feliz pelo jogo dele, e a concorrência interna aumenta, nos treinos a competição durante os treinos vai aumentar, e isso vai fazer com que os dois, Alexandre e Ayrton, cresçam cada vez mais. E é isso que eu quero estimular neles, que não tem ninguém com o lugar de titular no contrato. Boa noite, Felipe, tudo bem? Cidão Marinho da Litoral News, é muito bom te ver como treinador do Flamengo. Obrigado. Você vai ter agora um período pela frente de data FIFA, claro que perde muitos jogadores, por um lado é bom, por outro é ruim, mas você vai poder trabalhar com o elenco por um tempo maior sem jogos. Como você vai explorar para dar ainda mais a sua cara para essa equipe? E já também nisso, dando a sua cara, como você está olhando para esse campeonato brasileiro? Você vê um Flamengo que ainda pode chegar no título, dá para buscar essa conquista?
Para você é mais difícil o Flamengo fazer uma campanha quase que perfeita até o fim ou os adversários vacilarem? Porque além do Flamengo fazer o seu dever, tem que contar com alguns tropeços dos adversários. Obrigado. Boa noite. Eu somente penso no Fluminense a partir de hoje, que é o próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Não vou olhar a tabela, não quero nem saber os outros resultados, não quero saber nada. Temos que fazer a nossa parte. O que acontecer depois não depende da gente. Mas eu acredito sim que podemos fazer um final de campeonato excepcional. Acredito nesse elenco, eu estava ali no meio deles ano passado. Eu sei o que se fala dentro do vestiário, eu sei a força e a fome que tem esse time de conquistar. E então, como eu falo, a partir de hoje, foco total no Fluminense. Nenhum jogo a mais do que o Fluminense. E sobre a data FIFA, é importante, muito importante os jogadores agora descansarem a cabeça. Se eu não me engano, eles estão há 26 ou 28 dias sem folga e se dedicando muito e viajando e dormindo no CT muitas noites e treinando à noite. Desculpa. E esses jogadores precisam limpar a cabeça, que é tão importante como um treino. E depois nós vamos ter tempo para poder aí ter praticamente 10 dias de treino para poder colocar esses ajustes, esses detalhes finos, porque também não falo da boca para fora que esse time aqui já está bem treinado. Esse time aqui eu não peguei um caos não, esse aqui está bem trabalhado e são ajustes que eu quero dar sobre o meu modelo de jogo, deixar bem claro o que eu quero, treinar, porque só em vídeo, o vídeo é um treino, mas só em vídeo não é suficiente, e com esses ajustes no treino eu espero ver a evolução da equipe. Felipe Luiz, boa noite. A gente sabe que a arbitragem vem sendo uma queixa geral no Brasil e hoje não seria exceção. Essa arbitragem do Rafael Klein gerou muitos protestos com relação a algumas jogadas dentro do campo. O Bahia reclamou tudo. Você tem alguma queixa dessa arbitragem de hoje, não? Eu, desde que eu era jogador, eu sempre tenho um respeito absoluto pelos árbitros. Acredito que seja um trabalho muito difícil ser juiz, e mais aqui no Brasil. E alguns jogos eu vou estar aqui triste pelo erro de arbitragem, e outros jogos eu vou estar aqui beneficiado por alguns erros. Então eu prefiro sempre não falar, deixar eles fazer o trabalho deles, que já é bem complicado. São muito cobrados e meu respeito máximo e absoluto por todos eles. Felipe, boa noite. Jean Oliveira. 2 jogos, 2 vitórias e uma mudança visível na postura do time jogar. Você acha que mesmo com pouco tempo, né, de treinamento, o elenco absorveu o seu estilo de jogo ou falta muita coisa ainda? Não, assim, tentei passar bastante conteúdo nos vídeos, né? E como eu falei, esse time está bem treinado. É um time que já tem um certo lastro aí em algumas facetas que eu também penso igual. Então os ajustes que eu fiz durante o vídeo, eles assimilaram muito bem. E o que eu mais gosto desse grupo é que é um grupo inquieto, um grupo que pergunta, que não entra no campo com dúvidas. Então cada vez que alguma coisa não fica clara, eles são os primeiros a perguntar. E se alguma coisa não está saindo bem no campo, eles olham para o treinador e perguntam o que fazer. Então isso para mim é fundamental, porque eles estão seguindo a minha ideia, eles não estão fazendo a ideia que eles têm, cada um por separado. Então eu falo, com a qualidade que tem esse elenco, acabamos de falar de Alexandre, Ayrton, Lucas, com a qualidade que tem esse elenco aqui, com certeza eu tenho ainda coisas a tentar fazer com que eles evoluam, mas a tendência é que tomara que vá para cima. Boa noite, Felipe. Boa noite. Parabéns pela vitória. Bem-vindo ao cargo do Flamengo também, que seja uma trajetória de sucesso. Você falou algumas vezes, desde que você chegou, apesar do pouco tempo, sobre correr riscos, sobre a vontade que você tem também no seu estilo de jogo de atacar o adversário, e às vezes você falou até que peca por isso em alguns momentos, é natural, acontece no futebol. Mas é um jogo de quarta-feira distinto, um time que vocês conseguiram abafar mais por estar em casa, pela necessidade também do mata-mata que ele traz de definir logo uma partida. Hoje já é um jogo diferente, o Bahia constrói mais, claro. Hoje não tanto, mas em algum momento do jogo tentou construir também. O quanto os desafios que os adversários vão impor para o seu time podem trazer esse conforto, apesar de você saber que vai correr risco pelo seu estilo de jogo, mas ter essa diferenciação de estilos de jogo pode fazer com que o seu time se sinta mais confortável em correr risco. Então, cada adversário é um jogo diferente. Nós estudamos muito o Bahia, como estudamos muito o Corinthians, e com certeza o Rogério estudou muito o nosso time e treinou muito em função do que acontece no jogo. Então alguns planos são feitos para isso, e como eu falo, né,
o DNA Flamengo que eles falam, a torcida exige, é um jogo muito perigoso. É um jogo muito vertical, um jogo de pressão, que se vai correr riscos, porque para não correr riscos, obviamente, 5-4-1 bloco baixo, né? Ou 5-5-0 bloco baixo. Mas como a gente quer ser protagonista no jogo e tem elenco para isso, então os riscos eles vão existir. E em algum momento, e eu deixo bem claro para os jogadores isso, que eles têm que saber que eles vão romper a pressão. Em algum momento eles vão ser driblados, em algum momento eles vão sair dessa nossa pressão alta. E aí tem que saber também ser resiliente, sofrer bloco baixo, como também o time passou por esse momento durante o jogo, e saber aproveitar a outra força que esse time tem, que é o contra-ataque, com jogadores tão perigosos como Bruno Henrique, Michael, Plata, Gerson, Alcaraz, que tem uma força tremenda. Então, assim, o time, eu acredito que para ser campeão tem que ser um time que está preparado para tudo. Para jogar curto, se tiver que jogar longa, se tiver que pressionar, se tiver que sofrer em bloco baixo, tem que ser o melhor em todas as facetas. Então, a partir disso, com esse elenco que tem, eu acredito que pode ser feito. Professor, as últimas 2 perguntas aqui. Boa noite, Felipe. Boa noite. Felipe, você falou que iria trabalhar para recuperar o Gabriel, para fazer voltar ele a ter uma boa fase. Hoje, esse ano, foi o 2º jogo consecutivo que ele entrou como titular, e o jogo de número 300 com a camisa do Flamengo. Queria saber, assim, as conversas que você teve, como está esse trabalho nessa primeira semana aí de tentar recuperar a boa fase dele. Como eu falei na outra entrevista, eu conheço o Gabriel muito bem. Também sei dos pontos positivos que ele tem e também sei das fraquezas que ele possui. E o meu trabalho com ele é dar toda a informação do mundo, todo o carinho durante os treinos para ele e para todos. Então toda a informação na função que ele tem como atacante, ele tem que desempenhar um papel. E ele fez isso, tudo que eu pedi hoje no jogo ele fez. Ele atacou o espaço quando eu falei que ele tinha que atacar, ele entrou na área quando ele tinha que entrar, ele entrou no lugar certo, ele tentou não perder bola de costas. Tudo o que eu pedi ele fez. O jogador vai ter jogos melhores e piores, tem fases melhores e piores, vai ter momentos com muita confiança, onde até vai exagerar, e vão ter momentos de baixíssima confiança, como eu mesmo passei com a camisa do Flamengo. O Gabriel, a hora que eu conheço ele, que a bola começar a entrar, que ele se desenvolver mais, que agora vamos ter tempo para treinar ele, e aí eu acho que ele vai voltar a recuperar a confiança que ele perdeu, que não é rápido. É muito, eu sempre falava para os jogadores da base, no futebol a confiança é muito difícil de você conseguir estar com confiança, mas é muito rápido para perdê-la. Então, ele está nesse processo agora de recuperar a confiança, de ter aquela força para fazer gol. E a hora que ele entrar, eu confio muito nele, o time precisa dele, os jogadores precisam dele, gostam dele, e com certeza ele vai ajudar muito daqui até o final. E eu vou, como eu falei, fazer de tudo para que ele, e o Carlinhos, e o Bruno, e todos, o Plata que pode jogar aí, todos eles possam crescer junto com a equipe. Okay? Professor, última pergunta da coletiva. Felipe Luiz, boa noite. Eu gostaria que você falasse o que é que você identificou nesse Flamengo dos últimos jogos e hoje para que o time voltasse e jogasse de uma maneira diferente, mais forte, indo mais ao ataque, como por exemplo hoje a bola passava pelos pés de La Cruz, Arrascaeta e Gerson e chegava facilmente ao ataque. O que é que você identificou para melhorar nesse Flamengo e no jogo de hoje para sair vencedor de uma forma mais tranquila? Bom, eu não tive essa sensação que foi muito tranquila, né? Sempre do banco a gente sofre muito, mas eu tento juntá-los, né? Juntar esses jogadores, que eles possam ter relações curtas entre eles, que eles se procurem o máximo possível e que eles andem junto com a bola, que eles compactem o time tanto para trás como para frente. E aí o talento, a qualidade, ela vai florescer, ela vai vir cada vez mais, porque eles se entendem, existe química entre esses jogadores, eles se conhecem durante muitos anos já. Inclusive os que estão chegando agora já estão se relacionando com a bola, com esses jogadores que já estão aqui mais tempo. Então é o que eu tento fazer, é o que eu tentei fazer hoje, em cima do como o Bahia defende, que é muito difícil entrar nessa linha de 5 do meio do Bahia. Tentamos entrar, se eles fechassem muito por dentro e por fora, e o time acabou fazendo um gol por ali. E assim, o plano de jogo saiu bem, fiquei feliz com isso, mas confesso que, claro, corremos risco, poderíamos ter sofrido um empate, o futebol é assim, mas o que eu sinto é a energia do time, isso que me deixa feliz, todo mundo pensando da mesma forma e todo mundo se dedicando da mesma forma, e é o único jeito para mim de que esse time possa crescer,
é que todo mundo pense igual. Tá bom? Boa noite Aí, a todos, como é obrigado, bom professor escutar o Felipe Felipe Luiz. Luiz, o Zona orgulhoso mista com o Felipe atleta Luiz. Ayrton Lucas, daqui a Time de pouco.